Eu não cheguei a constatar as preferências dele quanto às comunex. Sempre agimos a estritas orientações de outro amparador na hora. Então aquilo foi levando. Agora, eu conheci bem as coisas do Pombal, já sabia tudo que era. Em outros lugares, eu já tinha muita rememoração. Agora, você sabe que eu tinha rememoração a dar com pau, né? Aquilo extravasava as coisas que eu precisava de falar com ele. Que aquilo não era da área dele, nem dizia respeito a ele. Coisas daqui mesmo, com o processo. Então eu tinha que tirar as vantagens daquele conhecimento, daquela vivência, para ajudar a entender a nossa vida aqui. E a postura dele era sempre de pesquisa? Ele tinha uma postura de pesquisa? De pesquisa, mas às vezes não era bem, não. Às vezes era mais assim, de vivência natural, como se ele tivesse de férias. Você está entendendo? Cada temperamento dele. Não, é bem assim, favorável, acolhedor, alegre. Era o jeito, era o temperamento dele. Ele falava que eu era mais, que a minha capacidade de mudança era maior do que a dele. Então, por exemplo, eu posso ficar super sério, mental somático, de uma hora para outra eu viro uma criança para falar com a criança. Ele não, ele ficava na criança e não saía, né? Eu tinha dificuldade de vir para cá, você está entendendo? Então é a mudança de bloco, aquilo que eu falo, eu sempre tinha maior mudança de bloco do que ele. O EM foi muito bom para mim, para eu fazer uma observação da minha realidade como consciente. Eu como cobaia, ele foi cobaia para mim, eu fui cobaia para ele. Mas eu aprendi muito também com ele. Tem coisas que eu vou dizer para vocês impressionantes sobre isso. Por exemplo, eu olhava o EM pelo jeito dele e falava assim, gente, como é possível uma situação dessa? Aí eu começava a ficar impressionado com as reações que ele tinha, que para mim ainda eram muito assim, quase que infantis ou adolescentes. Aquilo então me fazia ter retrocognição de quando eu era daquele jeito. Então, várias coisas dele deram por tabela, reverberaram dentro da minha holomemória para lembrar. Aquilo me chocava. Eu chegava então, às vezes, o enumerador e falava assim, olha, separa tudo isso. Não fique enrolado, quer dizer, não entra muito. Porque senão você vai prejudicar o trabalho. Então, muita coisa eu tive que abrir mão, que eu desejaria entrar por aquele viés, mas aquilo não tem nada a ver com ele. Entendeu? Era coisa minha. Funcionava como se fosse um gatilho para a sua Isso. condição da retrocognição. Porque estava mexendo demais comigo, eu acho que mexeu no processo mnemônico, né? Esse processo é sério. É paracérebro. O problema é o paracérebro. Foi aí que eu comecei a entender o que era paracérebro, como é que era. Porque o problema era o paracérebro dele com o meu. A base de tudo é isso. O fator desencadeante começa por aí. Agora, Paulo, ele tinha facilidade para bonitar, para transfigurar? Isso tudo ele já tinha, porque eles deram aula para ele antes. Quando ele chegou, eu achei que ele estava muito jejum em certas coisas nossas aqui. Aí veio o Talmal e falou assim, não, nós vamos dar, isso que a gente fala, o banho de loja, nós vamos dar ele tem que chegar para você um pouquinho melhor, senão o gap vai ser muito grande. Você está entendendo? Então, por exemplo, eu falei com eles, eu lembrei, falei com eles, olha, eu quero dar aula para ele, mas que não seja de curso pré-primário. Me coloca pelo menos no secundário isso aí. Senão o gap é muito longe. Ele falou, não, nós vamos preparar. Agora, ele tinha muita capacidade de assimilação das coisas. Muito bom. O quociente de inteligência dele era muito avançado. E outra coisa, ele era ataque psíquico, igual eu. Foi por isso que ele deu bem. Isso o Talmal me explicou. Olha só isso aí. Que é esse processo que eu falo do ataque ritmia.
Para você ter afinidade com alguém mais sério, o ideal é ter a taquiritmia. Se tem, é a base. É isso que eu já falei com várias pessoas sobre duplologia, que é a pessoa que está procurando um duplista. Olha isso. Se a taquiritmia for mais ou menos acentuada, num nível adequado, mais ou menos similar, as capacidades, então, de entrosamento, elas se estendem, se aprofundam, elas se desenvolvem mais. Entende? É muito sério. E foi o que aconteceu aí, foi o caso. Foi. Justamente isso. Então, eu não podia reclamar que eles me arranjaram uma pessoa burra. Não foi. Você está entendendo o que é? Na condição dele de especialista em bioenergia, Paulo, que habilidade que lhe chamou a atenção quando conseguiu aplicar a assistência ao médico? Teve alguma? Olha, foi a segurança pessoal e confiança nos resultados positivos das aplicações das energias. Isso aí que pegou mais. Entende? Ele aprendeu isso, Paulo, já na vida do... Não, ele tinha aquilo, vamos dizer, instintual, instintivamente. Agora, aí conosco ele desenvolveu mais. E outra coisa, o processo de eu abrir a minha vida, e meu holopensene, a minha presença, é o processo da presenciologia, entende? Eu abri para ele isso. Houve uma invasão da minha vida íntima, de tudo. Isso mudou tudo. A minha mulher, ela sabia quando tinha o EM. Se a gente ia ficar mais íntimo, ela falou, tira o EM daqui. Por isso, ela desenvolveu muita coisa de parapsiquismo com isso. Ela admitia, gostava dele, sabia das coisas, tudo. Então ele não entrava na nossa vida quando a gente tinha intimidade, qualquer coisa nossa. Senão ia criar problema. Agora, o negócio era tão íntimo que a situação era assim. Ele era como um freguês de caderno, um hóspede permanente, aquilo que os meninos falam que tem um amigo oculto, aquele troço. Negócio bravo. Tudo isso eu estudei na época, para comparar. Muito processo da privaticidade, você está entendendo? Grande, com a gente. Isso tudo acontecia. Em termos de paracirurgias, né, quando havia a questão da paracirurgia na assistência. O caso é o seguinte, nas vezes que eu participei em paracirurgia, por exemplo, em Palmelo, em Minas, no Rio, no exterior, os amparadores supervisores eram mudos. Quando ele aparecia era só para observar as coisas, ver o que é que fazia, mas ele não participava disso não. Porque ali eles só deixam o super especializado. O aventureiro, aquele que é adventício, o visitante, eles não deixam entrar nessas coisas não, senão cria problema. Agora, muita coisa que acontecia era, no meu caso pessoal, era mais isso que a gente chama de cirurgias invisíveis, que ninguém viu o que era. Mas no Rio, eu não pude mais fazer o processo, o negócio ficou muito, vamos dizer, ostensivo. Mas por quê? Porque o nosso amigo lá, o meu amigo lá, o italiano, que era um advogado, ele procurava ajudar os médicos. Então, de vez em quando, tinha uns médicos que alguma coisa parou no processo de efeito físico dele e nada mais funcionava. Então, ele levava lá para mim, para, junto com eu e o tal mal, dar um jeito na pessoa. Às vezes, eu tinha que fazer o negócio no lugar do cara, junto com ele, até deslanchar. Entende? Agora, o Benito Carelli, ele seguia todas as minhas orientações, o que a gente devia de fazer. Agora, teve um dessas pessoas, por exemplo, que eu tive que entrar mesmo para valer. Eu me senti igualzinho a Arigó, com a mesma situação, tudo, porque as energias são maiores. Em matéria de transe, o processo de energia é muito mais forte para fazer a cirurgia, porque há uma incorporação de tudo. Isso tudo eu vi mais no Rio. Tinha um médium lá,
que eu fiz atendimento de algumas pessoas lá com ele, até ele deslanchar. Foi quando eu tive mais a sensação, porque ao mesmo tempo que eu tinha que me arrumar e acertar tudo, eu tinha que acertar o médico que estava perto de mim, que as energias todas físicas eram minhas. O negócio tinha que sair dali. Não foi fácil. Agora, eu lembro que nós fizemos isso num apartamento, o povo ficava esperando a gente numa sala e a gente entrou no apartamento, que eles limparam tudo, dá para fazer o negócio certo. E o cara saiu de lá totalmente, sabe, emancipado, liberto da coisa, voltou a fazer a cirurgia das coisas dele, e ele ajudava, o povo melhorava mesmo. Agora, assim foi um monte. Por exemplo, esse Pericê aí, na época aí do Joaquim, que levou lá, tudo eu fazia mais ou menos a mesma coisa. Nele foi feita verdadeira cirurgia na ocasião, para acabar com o medo dele. Mas isso o Joaquim não viu, ele não sabia, ele só viu que eu estava trabalhando com ele. Agora, pelo tipo da incorporação, o processo da psicofonia e o trânsito que você entra, você sabe quando é que tem um negócio ali. Agora, por exemplo, aqui, ó, na mega euforização, conforme a situação, às vezes tem. Então eu sei que foi feita alguma coisa muito séria de cirurgia. Muitos aqui já passaram por isso. Agora, ó, às vezes a pessoa que foi atendida não estava aí. Mas eu fico calado, porque não adianta falar essas coisas. Entende? Isso tudo ocorre. Então, o problema é o seguinte, você se desenvolve o processo do transe positivo, isso é para o resto da vida. Professor, não está falando a pessoa nem nada, não é esse caso, mas há um exemplo de quase cirurgia que acontece aqui, de problemática que se resolve, por exemplo. Uma pessoa está para entrar num processo que pode dar uma crise séria nela, principalmente no coração. Então o que se passa? Eles vêm e começam a mexer. Vocês ainda não perceberam tanto de gente fala em cardio-chakra? Eu não posso dizer isso publicamente, mas muita coisa é por causa do coração que está errado, tem alguma coisa errada, eles estão mexendo, não é só emoção. Eu vi falando, não, é sua emoção. Somente quando é mulher, a maioria é emoção mesmo. Mas agora às vezes não é. Não é. E às vezes você pergunta depois para a pessoa, fala assim, não, eu estava sentindo umas coisas no meu peito esses dias, não sei o quê. Às vezes é processo de válvula, é problema de processo de conduta, sabe, nos vasos do coração, tudo isso a gente vê. Agora, às vezes quando ocorre isso, o negócio é super intenso, então eles já preparam tudo. A pessoa já vem preparada antes do sorteio. Por isso que a pessoa fala que sentou ali e já estava sentindo. Tem muitos desses casos que são assim. A hora que chega ali, às vezes é 2 minutos, resolve tudo. Você está entendendo? Uma vez uma pessoa que chegou para você e falou, eu senti tanto coração, falei particular se não foi porque trataram o seu pulmão com a pulmão. Porque às vezes o processo é pulmonar. Entende? E outra coisa, quando eles socorrem isso, eles tiram com a mão. Você lembra a nossa amiga aqui, aquela que tinha dor de cabeça? Sim. Ela que ficava na mão toda vez. A Ivanilda, às vezes ela está 3 dias com dor de cabeça. Ela chegava e falava, não, vamos tirar isso. Tirar na hora, assim, é como se eu passasse a mão. Ela ficava besta, começava a rir à toa, dava uns troços nela. Agora, ela custou admitir isso, que era muito teimosa, né? Às vezes ela passava mais de um dia, não, eu vou superar. E ela não conseguia, ela chegava, eu tirava, melhorava. Então, aquilo é só uma amostra da situação. Agora, às vezes, eu sempre fiz isso, desde lá de Monte Carmelo. E eu faço isso sem ninguém perceber que eu estou fazendo. Então, a pessoa melhora sem saber o quê. Agora, por exemplo, em Uberaba, isso chegou a me criar problema. Que teve gente uma vez que eles juntaram lá, vieram as 4 pessoas falar comigo. Nós queremos conversar com você em particular. Ok. Nós queremos saber o que você faz. Que tem umas coisas escondidas que você está fazendo que você não fala com a gente. Eu disse, mas por quê? Fulano teve um negócio, melhorou a hora que chegou perto de você. A fulana teve um troço, o que é aquilo?
Aí eu falei assim, não, é o processo do trânsito. Aí eu expliquei para eles com calma. Agora, os 4 que foram, 2 é porque eu estava estudando, os outros 2 é porque sentiram o processo do trânsito. Então, às vezes, isso ocorre, não tinha jeito. Por exemplo, essa dona que era americana, que me ajudou muito, a Ana Jinksville, o problema dela é que eu reformulei a dona. Agora, ela ficou apaixonada comigo por causa disso, era viúva. Foi isso, então, que ela quis me ajudar. Eu mudei a situação dela. Por causa do temperamento dela, aquela coisa toda, não mudei o temperamento, é lógico, mas a condição íntima, que ela era hiperativa, muito inteligente, hiperativa, tinha trabalhado em Hollywood, ela foi starlet, trabalhou como call girl, esse negócio todo, e acabou casando com um dos caras mais ricos de lá, né? Que ela era mignon, muito bonita e muito charmosa, e outra coisa, uma capacidade de comunicação absurda. Pra vocês terem uma ideia, tinha um monte de cara, uma meia dúzia de cara querendo casar com ela. Eu selecionei um e falei, o melhor é aquilo ali. Mas ela nunca, enquanto pelo menos eu tive algum contato com ela, não casou com o cara. Mas tudo isso foi por causa de processo extrafísico. Teve a outra dona, que era uma condessa, que a minha sobrinha e a Sônia conheceu. Que eu pedi para a condessa para dar uma de mão para a Sônia, para que ela desse uma aula de casamento para ela. Então a condessa se abriu o jogo para ela. A Sônia nunca pôde esquecer isso. Ela estava para casar. E deu todas as coordenadas, como é que devia ser. Agora, essa era uma inteligência genial, essa condessa. Essa aí foi também processo desse, de entrar em transe, que eu via as coisas do passado dela e que ninguém podia saber. Outra coisa, ela era condessa de 2 países. Em 2 países ela era condessa. Condessa um nome aqui, outro nome lá, 2. Era mesmo. E eu descobri umas coisas que só na intimidade o povo sabia. Aí ela ficou louca comigo, né, com aquele negócio todo. Queria que eu fosse para Maiorca, você está entendendo? Para ir com o pai dela, que era um cientista submarino, de biologia submarina. Mas não dava. Agora, tudo é a mesma coisa do trânsito, com essa situação toda. Agora, com esse povo, de vez em quando, o EM aparecia. De vez em quando, ele deixava que a performance fosse dele. Você está entendendo como é que é? Não, essa vez é sua. Entra aí. Agora, ele... Depois, com o tempo, o povo do Instituto começou a entender mais as coisas, gostaram dele. Eu abri o jogo, né? Em muitas coisas eles viram. Ele chegou em curso nosso, ele chegou a andar, mostrar tudo a situação, ele mesmo, mostrar, pular. Você lembra, né? Aquilo tudo era ele. Agora, em São Paulo ele fez isso também, lá quando a gente atingiu, mas isso eu não podia falar com ninguém, lá no Zanarote. Entende? E ali ele ajudou na questão de energia, junto com o Talmal, uma porção de coisa. Mas lá teve época que o Gaspareto, eu dava um colchonete para ele ajudar a ceder energia. Tinha aquele João Pio de Almeida Prado, teve lá, tudo no colchonete, lá no Zanarote. Então, isso aí tem uma opção de coisa. Ali a gente podia, porque estava muito seguro. Eu só podia deixar que ele fizesse uma intervenção quando o ambiente estava bem seguro, tudo dominado, etc. Aí sim. O Wagner, inclusive, chegou a gravar uma entrevista com ele, depois de várias vezes, né? Agora na casa do pai. Você lembra dessa ocasião? Foi. Ele fez isso com muita gente, conversar com muita gente, às vezes, sabe saber. Agora, o problema sério do Wagner, pergunta para ele, é o caso que ele viu a cara do EM numa placa de chumbo, lá em São Paulo. Isso aí foi um mastro lá para ele. Muito bem. Temos de ofiexologia, né? De que forma que se relaciona a condição de pré-maternologia e a OFIEX? Eu admito que a pré-maternologia ela me predispôs para os trabalhos mais adequados na OFIEX. Você está entendendo? Porque a OFIEX é um processo assim de
interdimensional, mais sério. Os casos geralmente são mais rigorosos, mais assim amplos, tem muita coisa nisso. De modo que esse tratamento assim já com EM já me colocou muito na outra dimensão. Você entende? Então, por exemplo, eu fico só pensando, o processo meu do monólogo psicofônico começou quando eu estava no movimento espírita. Eu então vi que aquilo era um fenômeno muito sério, quando eu comecei a estudar os 222 fenômenos, e fui falar isso, o povo tudo me deu conta, eles não queriam que eu tocasse no assunto. Eu não vou falar aqui, mas tem uma pessoa que vocês sabem quem é, que me deu conta peremptória. E é um autor de livro aí, mais conhecido, dos maiores que eu até acho que é um dos maiores que já existiu. Mas ele não admitiu isso de modo algum. No entanto, eles não vivenciaram o fenômeno, não sabiam como é que era. Então, você veja, o monólogo psicofônico, ele praticamente, ele predispôs o processo com EM para mim. Eu comecei a entender muito mais as coisas que eu precisava de fazer com ele por causa do monólogo psicofônico, que na verdade era isso. Eu tinha que ceder o corpo, mas não completamente. Eu tinha que ficar com as rédeas na mão ali, segurando o que fosse. Isso é um monólogo psicofônico, que ele falava através de mim. Com os outros, eu estou ouvindo o que ele está falando. É só eu que estou falando. É minha voz, o mecanismo da fala é o meu. Muito embora fosse diferente, às vezes arrastado, difícil para ele, mas era. E eu então vi aquilo. Aquilo então era um monólogo psicofônico ininterrupto, constante. Entende como é que é? Isso com o tempo ficou bem claro para mim. Então, a pré-maternologia ajudou, e esse processo do monólogo psicofônico. Entende? Você entende o que é o monólogo psicofônico? Agora, eu cheguei a escrever tudo isso, falei tudo. Hoje nós também já temos muita coisa escrita sobre o assunto. Mas nunca vi isso em livro nenhum, nunca ninguém tocou no assunto. Então você vê como é que o processo da própria incorporação, a psicofonia, é mal estudado. Porque com Allan Kardec tudo parou ali, nada seguiu. A Blavatsky segurou e, vamos dizer, rompeu com tudo quando era fenômeno, para ninguém mexer no isso, porque ela não tinha confiança nos outros. Era só ela que era médica. Então, entende? Em termos de evolutividade, professor, alguma vez o N fez algum comentário sobre a escala evolutiva aqui do planeta ou do planeta dele? Julgava o EM com cognição menor sobre a evolução consciencial do que eu. Ele se considerava como sendo uma espécie de engenheiro de Furnas, como eu falo. Entendeu? Então, ele não tinha muita noção do processo de evolução do jeito que eu já tinha, não. Para chegar naquela listagem lá, aquilo ali não é fácil. Falar todos esses detalhes do jeito que eu falo, o que é importante para o intermissivista hoje, eu não tinha noção disso. Nada disso. Agora, a gente tinha que expor para ele. Ele aprendeu muita coisa comigo, isso eu garanto. Entende? Em termos de evolução, qual foi a interação do transmentor com a condição pré-maternológica? O transmentor abriu a porta da pré-maternologia para nós ambos. Eu tive plena noção da qualidade homeostática das relações técnicas com EM. Qualidade homeostática, quer dizer, sadia do processo. Não havia assédio. Você entende? Isso então foi o transmentor que me ajudou a entender bem essas coisas. Porque eu já era escolado quando ele apareceu, já tinha visto tudo quanto era tipo de consciência. Eu comecei menino, vendo o assediador do meu pai, mas ao mesmo tempo eu via a monja que aparecia para mim. Então eu já estava muito assim, veterano, traquejado. Eu já sabia. Então eu via a capacidade dele até o ponto que foi. Eu penso, por exemplo, se o EM fosse de maior cognição parapsíquica do que eu, talvez em vez de ajudar fosse piorar a nossa relação. Ele entrando por baixo foi melhor para nós dois. Entendeu?
Você entendeu, né? Quer dizer. Qual foi o mérito dele para ele ter tido essa condição toda de ajuda? É a capacidade de abertismo consciencial dele, que era igual à minha, né? O nível era enorme. O problema dele ser aberto, o abertismo, o acolhimento dele às coisas, porque sem isso não dava. Né? Então ele já era da assistência, já fazia isso? Né? Até um certo ponto, mas não era assim uma coisa específica. Não era um processo, ele não era profissional, ele era amador em tudo isso. Entendeu? Mas assim, ele teve mérito. Né? Outra coisa, ele tinha noções das coisas a respeito das energias físicas, esse negócio tudo ele conhecia bem. Isso aí ajudou. Agora, o problema dele todo era o abertismo, o acolhimento. Ele era receptivo às coisas novas, você está entendendo? A neo-ideia, tudo isso. Isso ajudou demais, por causa do temperamento dele. E o temperamento de bom humor, alegre, aberto, ele já tinha conquistado isso. O EM não tinha mais fissura nessas coisas, do jeito que eu não tenho. Não havia mais nenhuma fissura desse nível. E depois ele fez, né, com a gente, nesse período. Quando ele estava comigo, as coisas caminhou. Ele já foi com muita instrução. Ele teve aulas especiais, a maioria das coisas dele, devido ao processo do psicossoma. Adaptar o psicossoma e estudar isso aí. Vamos ver quem é que vai aparecer estudando isso, vai ser ele. Quando aparecer alguém que está mexendo com isso, cedo ou tarde, eu penso que nesses próximos 40 anos alguém vai aparecer. Um homem, e vai ser ele. Agora, a intencionalidade dele de ajudar os outros da mesma espécie nesse processo também ajudou bastante. Já mostrava que ele era dedicado a alguma coisa mais séria. Entende? Agora, o problema é que ele não teve desenvolvimento parapsíquico, no meu nível, por exemplo. Era isso que ele precisava. O problema não foi só da adaptação do psicossoma, era ele se entrosar com a vida humana comigo. Isso, então, foi mais do que tudo que eles estavam querendo. O resultado deu certo. Entende? E outra coisa, ele não me causou nenhum incômodo nesse período todo. Incômodo de modo algum, nada. Eu soube tirar de letra todos os processos dele. E isso não é fácil. Eu sei que não é fácil, porque eu vi outros extraterrestres, eu sei como é que é isso. Tem gente de todo tipo. Aquilo que eles mostraram no Star Trek lá muitas vezes, aquelas diferenças de coisa, é muito pior do que aquilo tudo. Um cara uma vez da ufologia veio me perguntar o que eu achava disso, falou assim, olha, para você ter uma ideia, o melhor é você ver o processo da evolução biológica. Olha os bichos que tem. Pensa isso e se adapta a isso. Então, tem o homem barata, o homem vagalume, o homem serpente, o homem isso. Aí você vai começar a entender o que é que tem extrafisicamente. É uma saída. O que o Henry falava desses estereótipos que tem nessa planeta? Ele ria. Ele ria, né? Ele ria de muita coisa. Ele ria. Valdo, você falou, em breve, nos próximos 40 anos, vai ter um homem. Então, me veio a ideia que possivelmente ele vai ser um líder dessa transmigração dos extraterrestres do planeta. Eu não sei se vai ser líder não, porque tem muitos outros por aí afora. Agora, o problema que eu vejo é que ele vai ser uma coisa que vai entender mais do assunto, da adaptação de extraterrestre aqui. É isso aí que deve ser vamos dizer, o leitmotiv dele, a coisa mais séria que ele vai mexer. Isso aí é que é importante também. Desde que ele retomou, você nunca mais teve contato com ele? Não. Não, eles mesmos acharam que era melhor deixar para a gente ver. Entende? Ainda mais quando eu deixei, eu ainda estava com os negócios aqui, tinha que tirar. Eu passei alguns dias com aquilo, eles falaram, não é bom você entrar em nada. Entende? Por causa do processo da afinidade. Poderia não era o meu caso de me prejudicar, poderia prejudicar ele que está renascendo. Mas e agora esse movimento todo, a gente falando nele, você lembrando isso tudo?
Não, eu não noto nada, eu noto só os amparadores, tem um monte de gente. E noto o seguinte, de vez em quando tem extraterrestre aqui, junto com a turma lá do interlúdio. Mas eles devem estar blindando ele lá para não ter repercussões. Não, Hoje, ele lá, do jeito que está a matéria, liquida com carne. A carne